Bom dia, sejam bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast de análise estatística inferencial. Hoje a gente está aqui com a Karine Barbosa, com a Neuza Cristina, com o Vitor Hugo e comigo, Gil Alves. Então, o artigo que nós escolhemos foi... O artigo que nós escolhemos foi o artigo Cárie dentária em adolescentes de 15 a 19 anos de idade no estado de São Paulo, Brasil, em 2002. Antes de falar sobre o objetivo, é interessante esse artigo, porque geralmente as pesquisas elas são feitas muito na área escolar, né? A cárie ela é uma doença estudada no mundo todo, mas ela é muito mais estudada nessa idade escolar, na área são as crianças. Então a gente trouxe esse artigo justamente por conta disso, por ser um artigo um pouco diferente, por se tratar de adolescentes. Então o objetivo desse estudo ele foi delinear o perfil epidemiológico da cárie dentária em adolescentes de 15 a 19 anos de idade no estado de São Paulo, mediante o conhecimento da prevalência e severidade da doença, segundo a análise de algumas variáveis, né? Idade, gênero, etnia e a fluoretação das águas de abastecimento público. Então, gente, a metodologia, falando um pouco mais aprofundado, ele é um tipo de estudo transversal, né? E ao todo foram sorteados 35 municípios para poder fazer esse estudo, onde foram examinados um total de 16.708 indivíduos, né? Analisando ali a faixa etária, né, de pessoas de 15 a 19 anos de idade. Então, foram submetidos 132 examinadores, sendo que no mínimo eram 5 examinadores por município, né, totalizando ali 1.825 exames. Esse tipo de estudo ele foi aceito no Comitê de Ética da Faculdade de Piracicaba, do estado de São Paulo, né? E esse estudo, esses exames, ele foi feito, né, à luz natural, com espelho clínico, onde o examinador ficava com o paciente na cadeira odontológica, né? Então, o índice CPOD ele foi utilizado para verificar a experiência, né, da cárie dentária, ao passo que o SIC Index foi empregado para focalizar ali a atenção dos indivíduos com os valores mais altos de cárie. Então, a gente teve como resultado, que a gente vai explicar mais à frente nas tabelas, que a taxa de resposta foi de 97,9%. Então, tivemos ali uma prevalência de cárie dentária entre os adolescentes de 15 a 19 anos de idade, foi de 94,4%. E falando do índice CPOD, que foi encontrado, foi de 6,44%, onde tivemos os componentes obturados constituem 71,26%, os cariados de 24,24%, os perdidos 6,5%. Pode passar. Bom, como a Karine acabou de falar, né, em relação aos resultados, aqui a gente tem as tabelas, os gráficos, as figuras, né, que em relação ao índice de CPOD que foi calculado, não houve diferente estatística quando comparados, né, o P foi maior que 0,05, né, ele teve o valor aí de 0,65. Né? Vocês conseguem entender esse gráfico? Olha, é dentro de 100%, certo? Então, aqui, ó, ele vai demonstrar que dentro de 10%, 20%, por exemplo, foi cariado. Uhum. Mais, digamos, de uns 60% aqui foi obturado. Então, aqui é dentro de uns 100%, a gente tem essas divisões. Esses dados, E daí ele vai identificar por cores. Isso, as legendas. Às vezes eu gosto de fazer esses gráficos, por exemplo, na estatura, alguma coisa assim. Aí eu gosto dessa distribuição percentual. Uhum. Obrigatoriamente a gente precisa fazer uma análise estatística? Não. Mas existem autores que fazem quadrado, certo? Show. Pronto, foi exatamente como a professora Tana apontou. Obrigado, professora. A gente realmente tem esses dados incluídos no 100% dos municípios com água fluoretada e nos municípios sem água fluoretada, né? A gente tem ali que cerca de 20% está cariado nos municípios com água fluoretada, né? Cerca de 5% ali está perdido e 75% está obturado. Já no sem água fluoretada, a gente tem que cerca de 25% está cariado, cerca de uns 3 a 4% está perdido e o restante, a grande maioria, obturado. Então a gente teve aí o índice calculado e vê que realmente não foi encontrada diferença estatística significativa. Pode passar. É maior do que 0,5. Exatamente. O valor de P foi maior, né?
E quando a gente compara em relação aos dentes rígidos, né, livres de cárie, né, não necessariamente rígidos, mas livres de cárie, né, a gente vê que os municípios com água fluoretada, eles tiveram um índice maior, né, teve mais dentes livres de cárie do que os municípios sem água fluoretada. Então a gente teve aí que o P foi menor que 0,05, ele foi 0,02. Então houve diferença estatística entre os dois grupos. Pode passar. Pronto, eu vou falar um pouco da tabela 3 e vou abordar a parte dos gêneros, né? Porque realmente foi um estudo que teve bastante grupo e a gente vai se deter nesses dois, gêneros e etnias. Aí a tabela 3, ela diz que é o índice CPOD e componentes em adolescentes de 15 a 19 anos de idade, segundo o gênero, masculino e feminino, e etnias brancos e não brancos no estado de São Paulo, Brasil, no ano de 2002. Aí o meu índice POD são adolescentes de 15 a 19 anos, onde eu tenho uma amostra total de 1.825, onde no gênero masculino e feminino, a prevalência foi do feminino com 1.080, enquanto o masculino 745. Já na etnia, a gente teve a prevalência, né, dos brancos de 1.278 para os não brancos de 547. Voltando ao índice POD, entre o gênero masculino e feminino, o feminino se sobressai com 6,69 e o masculino 6,06. Comparando o grupo etnia brancos e não brancos, sobressai o não branco com 6,55 e o branco 6,40. Agora falando da parte dos dentes cariados, a gente entre o gênero masculino e feminino se sobressai o masculino com 0,54, que corresponde a 25,42%, em relação ao grupo feminino, que é de 1,35, em porcentagem sai 20,25. Ai, meu Deus, só te atrapalhar um pouquinho. Olha ali a nota, ó. Números seguidos de letras diferentes na horizontal diferenciam o nível de significância. Isso. Então, se a gente vai olhar quem é azão, normalmente azão, azão, enfim, eu gosto de utilizar os maiores valores. Como a Nazinha tá falando no cariados, ó, o masculino é azinho, o branco é azinho e o não branco é bezinho e o feminino é bezinho. Então, os maiores foram quem? O masculino e o branco. Estatisticamente, eles foram semelhantes e superiores aos grupos feminino e não branco. Ficou claro isso? Então, Isso. o rodapé que dita pra mim, letras diferentes significam diferenças estatísticas. Certo? E normalmente o Azinho, ele é maior. Só que existe autor que muda, diz que um C é maior, mas normalmente segue essa lógica. Do A ser maior o valor e daí B, C ser os menores. Mas é bom ter sim, como ele falou no rodapé. Ele até traz, ó, nível de significância 5%, utilizou o menu de CPOD e o quadrado para os componentes. Certo? Exato. Professor, uma dúvida, se tivesse uma subdivisão no masculino, teria azão e azinho, correto? Isso, é porque ele está considerando um único fator, digamos assim. Só um... Mas se ele quisesse dentro do grupo masculino, dentro do grupo gênero, aí sim, azão, assim. Então, azão, assim vai depender dos fatores. Sim. Exato. Aí, voltando ao grupo cariados, voltando aos cariados no grupo etnia, brancos e não brancos, a gente tem a maior porcentagem do não branco, né, que é de 1,80, que equivale a 27,47%, onde os brancos tiveram 1,28, que equivale a 19,94%. Passando para a parte de dentes perdidos, no gênero masculino sobressai o masculino com 0,43%, transformando em porcentagem fica 7,07%. E o feminino 0,41%, transformando em porcentagem 6,14%. Para o grupo etnia, se sobressai em dentes perdidos os não brancos com 0,56%, aliás, 0,56%, que equivale a 8,62%, em comparação aos brancos, 0,36%, em porcentagem, 6,56%. E por último, os obturados. No gênero masculino se sobressai, né, o gênero feminino, com 4,93%, em porcentagem, 73,61%. E já no grupo etnia, o grupo branco se sobressai com 74,5%. Na nota, como a professora Tainá já falou,
que os números seguidos de letras diferentes na horizontal diferem entre si a um nível de significância de 5% pelo teste não Witness, CPOD, e que quadrado componentes. Então, isso, resumindo, quer dizer que realmente há diferença entre os grupos de acordo com a variável avaliada. Sendo A o valor maior. Isso, exatamente. E de conclusão que nós temos a prevalência da cárie dentária no grupo de 15 a 19 anos de idade, né, no estado de São Paulo, foi de 90,4%, sendo o índice CPOD de 6,44%, enquanto o SIC Index foi de 11,68% no estado de São Paulo no ano de 2002, demonstrando que a cárie dentária em adolescente ainda constitui um problema de saúde. Aí eu utilizou o menu Witness, porque Isso, exato. É um teste que não Paramétrico. dois grupos não variados. Exato. Então, se a gente vê os grupos, aí tem a indicação e que o quadrado ele deve estar associando todos aqueles componentes perdidos, cariados e obturados. Que a gente faz a distribuição, né, de porcentagem, eles tinham a obrigação de fazer uma estatística? Não. Que ele consegue ver só os percentuais, foi maior, foi menor, mas aí ele faz o que quadrado porque são tabulações menores, digamos assim. Aí se a gente fizer as tabulações No maiores... artigo ele traz idade por idade, né? Mas aí ia ficar muita coisa. Muito denso, muitos fatores. Aí a gente... Uma média de 15 a Normalmente 19. assim, é da FOP, né, onde eu fiz o meu mestrado. Isso. E lá tem o Jaime Cury, que é um cara mais conhecido, né, importante quando a gente fala de cárie. Então eles têm muito esses estudos transversais, epidemiológicos, dessa parte de cárie, que é muito legal. Você lê um artigo, né, desse, assim, por mais que seja simples, tá muita coisa que a gente pode, talvez, assim, extrapolar para a população, porque ele viu todo o estado de São Paulo. É, exatamente. É bem legal. É diferente, né, do que a gente só lê artigo de pesquisa científica e foi, Exato, esse exato. é melhor, infotativo, foi ótimo. Obrigada. Obrigada, e é isso.